som. Som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Abra sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Onde o pessoal da live também, se tiver alguém aí. Diz assim o texto sagrado: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por esse mês onde nós trabalhamos aqui a questão da família, Senhor, tão importante, não somente para a igreja, mas para essa sociedade pecaminosa, Senhor, que nós vivemos no meio. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo que conduziu cada reunião. Obrigado, Deus, por cada palavra que o Senhor ministrou na igreja. Obrigado, Senhor, por cada oração que foi levantada aqui neste local, pelas vitórias que nós tivemos, ó Deus. O Senhor de fato é soberano, somos gratos a Ti. Nessa manhã, nós queremos finalizar esse trabalho, pedimos a Tua graça, a Tua direção, que cada família dessa igreja seja abençoada, não somente aquelas que estão aqui, mas aquelas que estão vivendo por essa live, Deus, todas aquelas que fazem parte dessa igreja. É isso que eu te peço, Deus, nesta manhã. Recebe nesta manhã todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
louvar e adorar o Senhor Jesus nesse domingo pela manhã. Amém? Com nossas palmas, com nosso louvor, com as nossas vozes.
Enche a minha vida, Espírito. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche-me. Espírito,
Vamos declarar que Ele é soberano. Te faz oração.
que fala agradecimento a Deus pelas nossas famílias. Agradeça ao Senhor pela sua família, por quem Ele colocou ao seu lado, por quem faz parte de você todos os dias, por essa igreja. É a família em Cristo que nós temos.
Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada família, os problemas que existem. Sabemos que família é um desafio, ó Pai, mas nós estamos aqui nesse mês, ouvindo a Tua voz. Não somente ouvindo, mas queremos praticar aquilo que o Senhor tem falado conosco claramente aos casais, aos pais, às mães, aos filhos, ó Deus, porque de fato nós dependemos do Espírito Santo, do Senhor, para edificar as nossas famílias. Obrigado por esse momento. Recebe, ó Deus, todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus, amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte. Glória a Deus. Tem uma cena aí do seu irmão aí com máscara, né? Um bom dia aí para ele. Bom que vocês vieram, nós finalizamos aí o mês da família, nesse ideia, né? Isso é uma tradição não somente na nossa igreja, mas na maioria das igrejas, elas se reúnem nesse mês e se separam para falar sobre o tema, para orar. Isso é importante. Às vezes nós, como eu tenho dito, não estamos aqui apenas para cumprir uma agenda, não. Isso. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus através da sua palavra, para nós orarmos, pedirmos a ajuda, a graça de Deus. Vimos aqui nas ministrações que Noé conseguiu cuidar bem da sua família num momento muito difícil, onde havia pecado, estava generalizado, Deus ia destruir, como destruiu a terra, mas nós vimos a dificuldade que provavelmente, certamente, Noé passou para cuidar dos seus filhos. Imagina os jovens serem criados naquela época, crescerem, mas no meio daquele contexto, conseguiram encontrar meninas, se casaram, e Noé conseguiu manter ali a sua família. Mas a Bíblia fala que a graça de Deus, Deus o agraciou. Então, a graça do Senhor nos capacita a nos mantermos firmes, santos, inculpáveis, no meio dessa geração pecaminosa. Então, nós precisamos da graça de Deus. Então, aprendemos muito aqui esse mês. Deus continue fortalecendo aí as nossas famílias, como diz aí a canção. Tá certo? Nosso anúncio, quarta-feira, estivemos aqui, não conseguimos gravar, éramos poucos aqui, não tinha ninguém para fazer a gravação, mas oramos aqui, e Deus certamente ouviu as nossas orações, as nossas intercessões. Estamos aqui em obediência à palavra do Senhor. Não é fácil, cada semana, eu não sei a sua, mas as minhas semanas têm sido terríveis, muita agitação, problemas, mas isso faz parte mesmo das nossas vidas. Muito mais se você mora no Rio de Janeiro, se você pega no carro já é uma provação, se você vai no mercado já é uma luta. As pessoas, a maioria são muito agitadas, e às vezes nós pegamos pessoas que não são tão agitadas, e você está muito agitado, e às vezes você fica impaciente. Enfim, é uma luta, e nós precisamos da graça de Deus. Mas eu fico feliz pela igreja estar aqui nessa manhã, quarta-feira, como disse, estamos aqui orando. Temos notícias aí do Rafael, Ele está bem melhor, já está ficando sentado, Vou ver se na próxima semana estarei lá. O meu sobrinho Mateus teve alta do hospital, vai ter que fazer o tratamento de 15 dias, mas as coisas estão caminhando. A situação dele é um pouquinho complicada, mas as coisas estão acontecendo. Estamos orando pelo pai da Marcele também e outras pessoas que nós apresentamos a Deus, porque acreditamos. Eu creio de verdade, irmãos, que Deus ele não mudou. Então, quando Ele quer, Ele cura, Ele opera milagres, quando Ele quer. Quando Ele não quer, nós vimos isso aqui na nossa igreja, pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, Eu sempre falo, o meu sogro, ele ia morrer, Deus teve misericórdia da vida dele, O Sam também passou por um momento difícil, e nós clamamos a Deus. Outras pessoas que nós conhecemos faleceram. O nosso amigo lá do Lins, que foi entubado, saiu, já está em casa, nós oramos, enfim. O nosso papel é apresentar a Deus, E se as nossas orações estiverem de acordo com a vontade dEle, acabou. Ele ouve para a sua própria
glória. Amém? Domingo que vem, pela manhã, nós voltamos à normalidade. Voltamos com a escola bíblica. O professor Diego começa e retorna depois de um longo tempo aí, por conta da dinâmica da igreja, o mês da família. Mas estamos aqui trabalhando. Estamos pensando ainda no batismo, né, do Danilo e do Bruno. Mas estamos esperando o melhor momento aí, né? Já estão falando na terceira onda, irmãos. Quando eu pensei que a coisa ia começar, então nós temos que aguardar com calma, continuar orando aí, né? Pensando nas crianças também, temos um projeto aí para colocar para as nossas crianças de ensino da palavra, algo assim bem com substância, né? Estamos trabalhando isso aí também. Estamos também pensando em melhorar essa sala que ainda não conseguimos, às vezes até por falta de tempo, né? Às vezes o Rafael, por conta da escala dele, consegue estar aqui durante o dia e a gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos, trocamos as lâmpadas. Tem muita coisa para ser feita aqui. Eu quero trocar essa madeira que está horrível aí, fazer um trabalho de gesso, de repente em toda a igreja, mas enfim. Precisamos de tempo e do faz-me rir, né? Que vocês conhecem bem. Nós temos que orar a Deus. Graças a Deus eu não sou uma pessoa ansiosa, não sofro disso, sou muito tranquilo, né? Tem outros defeitos, mas ansioso eu não sou. Tá certo, irmãos? Então é isso aí, estamos finalizando o mês. Esse mês eu me enrolei, né? A André e o Sandro não estavam aqui durante o mês por conta da operação dela, e eu me enrolei em relação à ceia do Senhor, tá bom? Mas no próximo domingo nós começaremos com a ceia do Senhor e vai normalizar. É sempre o primeiro e o terceiro domingo. O Ricardo até veio preparado no dia, mas eu me enrolei, mas não há problema nisso. Estamos também preparando aí 2 casais para ficar na portaria ali, recepcionar, né? Fica muito feia a igreja sem uma boa recepção, então estamos trabalhando isso também, uma recepção, enfim, estamos aos pouquinhos acertando tudo para que a igreja fique melhor apresentável para receber, né, as pessoas e elas possam ouvir o Evangelho. O propósito todo é que elas ouçam o Evangelho. Tá certo? Nessa manhã, como sempre nós fazemos, estamos no fim aí do mês, mas se você tem uma oferta, né, para entregar, uma contribuição, você pode levantar a sua mão ou colocar na salva. Se você já entregou, né, se você já fez isso, glória a Deus por isso. Continue orando pelo Rafael, pelo meu sobrinho Mateus, pelo pai da Marcele e outras pessoas mais que eu não estou lembrando. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e de toda a terra, soberano sobre tudo e sobre todos, obrigado, ó Deus, porque de fato a Tua mão está sobre essa igreja. E eu vejo isso em várias áreas, em momentos difíceis que essa igreja passou, e também nessa área financeira, Deus, onde o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado por cada irmão. Estamos num momento de crise, todo o país está enfrentando uma crise. Eu sei que é com muita dificuldade que os teus filhos têm contribuído, têm separado a sua oferta, mas eu sou grato a Ti. Peço que o Senhor continue abençoando cada irmão. Nesse momento há uma preocupação de perder o emprego, muitos ficam preocupados, e isso pode acontecer, mas nós sabemos que independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco e tem mantido a sua igreja. Obrigado pelas portas estarem abertas, obrigado a Deus pela manutenção. Portanto, eu entrego os teus filhos, cada membro desta igreja nas tuas mãos, para que o Senhor continue abençoando. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você tem oferta, já colocou? Pode colocar na sala. O ar-condicionado aí tá bom, né? Tá muito frio? Diego sente muito frio, tá legal? Mais ou menos, né? Tá 22 graus e um pontinho, não pode mais deixar aqui. Se alguém
quiser ficar muito congelado, né? Amém, irmãos? Vamos fazer diferente, vamos orar nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para finalizar o mês da família, algo tão importante, Deus. Como o Senhor coloca no meu coração um peso sobre a importância desse momento. Às vezes as pessoas não entendem, pensam que é simplesmente o mês, mas isso é fundamental para a nossa igreja. Ouvir a Tua voz em relação a esse tema. E nesta manhã eu peço a Tua ajuda. Nessa manhã eu peço a Tua graça, a Tua capacidade para que eu possa expor a Tua palavra, Senhor, para que a Tua igreja, as famílias que estão aqui, aquelas que estão me vendo, me ouvindo pela live, aquelas que vão me ouvir futuramente em algum momento, possam ser abençoadas por Ti e através da Tua palavra. Eu dependo de Ti nesta manhã, é isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, como eu disse, nessa manhã estaremos finalizando o mês da família aqui no Meia. E nesse mês tivemos a oportunidade de acompanhar a trajetória de algumas famílias, né, durante todo o mês, e aprendemos com os seus erros. Não é verdade? A Bíblia é bom, por isso nós aprendemos também com os erros, aprendemos também com os acertos e com as experiências que cada família elas tiveram com Deus. E as famílias que nós observamos foram as seguintes. Primeira família, a família de Manoá, que nós nem sabemos o nome da sua esposa, a Bíblia não relata isso, mas eram os pais de Sansão, pais piedosos, preocupados com a criação do filho. Então nós vimos de maneira vasta sobre esta família. Vimos também, um domingo à noite, sobre a família da viúva de Naim, essa pequena família que foi destruída com a morte do filho, mas Jesus entra na história, né, e restaura essa pequena família. Vimos também sobre a família da Sunamita. Havia uma incompatibilidade ali no casal, né? Um era idoso, outro era novo, ela era rica, ele não. Ela era bem ativa e ele mais na dele, mas nada disso atrapalhou, o casamento era uma bênção. Vimos também domingo à noite com a família do carcereiro, que Deus visitou aquela família e houve salvação naquela família. Vimos sobre a família de Ló, um homem que a Bíblia fala que era piedoso, um homem justo, mas que infelizmente não conseguiu passar essa sua vida piedosa para a família e a sua família foi destruída. Vimos também sobre a família de Noé, que Noé, um homem de Deus, conseguiu manter a sua família num momento muito difícil da história, a graça de Deus capacitou. E vimos também sobre a primeira família da terra, Adão e Eva, e aprendemos com os acertos, com os erros do primeiro casal da terra. E nessa manhã finalizaremos o mês da família com a família de Eucana. Tinha outras famílias, mas eu pensei na família de Eucana. Pelo nome do marido, talvez alguns ainda não identificaram de qual família irei falar nessa manhã. E fiz isso de maneira proposital, pois geralmente quando vamos falar dessa família, e eu fiz muito isso, citamos o nome da esposa primeiro, e não do marido. E muitas vezes damos muita ênfase à esposa, e eu já preguei várias vezes nesse texto, sempre fiz isso, e falamos pouco do marido. Mas nessa noite, nessa manhã eu quero fazer diferente. O nome da esposa de Eucana, e agora vocês vão, quem não sabe, descobrir, é Ana, né? Todos, ou quase todos, irão identificar de que família eu vou falar nessa manhã. Ana, e claro que pela experiência que essa mulher teve com Deus, é normal que ela chame muito a atenção nessa narrativa. Ela teve uma experiência tremenda. Mas nessa manhã quero dar ênfase na pessoa de Eucana também. Vamos procurar manter um equilíbrio e falar dos dois nessa manhã. Tá certo? Então abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Eu vou ler apenas o versículo primeiro, e conforme nós formos fazendo a exposição, nós vamos aprendendo aí. Primeiro livro de Samuel, apenas o versículo primeiro.
Diz assim, primeiro livro de Samuel, apenas o versículo 1, diz assim o texto sagrado: havia certo homem de Ramatim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Amém? Glória a Deus. Bom, nesse casamento, nos parece que eles se davam muito bem. Eucana, ele era um homem de Deus. Segundo alguns estudiosos, ele era um levita. Eucana era, podemos dizer que era um levita rural, e pelo que parece, não tinha nenhum lugar ou cargo que exigisse a sua presença no tabernáculo. Portanto, ele oferecia sacrifícios como um israelita comum, com seus próprios sacrifícios, para encorajar seus vizinhos e oferecer-lhes um bom exemplo. Meus irmãos, Eucana era um homem de Deus em um período difícil em Israel. Tanto é que Deus vai levantar Samuel, seu filho, para conduzir esta nação. O sacerdote ali já estava ficando velho e os seus filhos não eram homens piedosos. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Possivelmente ele se casou primeiro com Ana. Primeiro, provavelmente por causa do seu estado, ou seja, o fato dela não poder ter filhos, ele então se casa com Penina, que lhe deu os filhos. Apenas deixando claro que a poligamia, que é o relacionamento onde existe mais de um cônjuge, era cultural naqueles dias. Mas o padrão de Deus sempre foi o casamento monogâmico heterossexual, sempre. Que é o relacionamento matrimonial com apenas um cônjuge. Em Gênesis, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês, no capítulo 2, versículo 24, Moisés deixa muito claro, ele diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Paulo também cita a igreja em Éfeso, capítulo 5, versículo 31, ele diz, por essa razão, ele cita, o que Moisés falou: o homem deixará para pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Agora, o silêncio de Deus no Velho Testamento em relação a essa prática não significa que quem cala consente. Não é isso. Não é isso. O que nós precisamos entender é que a revelação de Deus, ela é progressiva. E a sua revelação se fecha no cano do Novo Testamento, onde o casamento monogâmico é claramente estabelecido como a vontade final de Deus para o seu povo e toda a humanidade. A poligamia nessa época era algo cultural, como disse, fazia parte daquela sociedade. Então, somente a presença física de Penina provavelmente não era um grande problema para Ana, pois as mulheres da época já sabiam que isso poderia acontecer, muito mais ela sendo estéril. O problema é que, segundo o relato bíblico, no versículo 6, acompanha aí do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 6, diz que sua rival, Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Versículo 7 também diz, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Isso sim era uma situação chata, mas esse também não era o maior problema de Ana, mas sim a sua esterilidade, pois certamente esse problema estava tirando o seu sono. Certamente esse problema estava tirando a sua paz. A mulher naquela época que não podia gerar filhos era má vista, era considerada um objeto do ridículo, era considerada amaldiçoada por Deus. Então podemos afirmar sem nenhuma sombra de dúvidas que o grande problema do seu casamento era o fato dela não poder gerar filhos, mesmo não havendo nenhuma cobrança por parte de Eucana, que a amava incondicionalmente sua esposa.
É importante você gravar isso nessa manhã. E aqui está um ponto muito importante que precisamos considerar muito nessa manhã, ou seja, Eucana amava Ana. Eucana amava a sua esposa. Observe aí comigo versículo 4 e versículo 5. Preste atenção. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas, mais importante, a Ana dava uma porção dupla. Por que ele dava uma porção dupla? O texto diz, porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ou seja, quando eles iam oferecer sacrifício a Deus, ele dava uma porção dupla a Ana para ela sacrificar. Ou seja, ele dava uma porção melhor para Ana. Esse é o sentido do texto. Alguns estudiosos dizem que ele deu a sua própria porção. Olha que coisa tremenda. E tudo isso porque ele amava a sua esposa. Eucana queria ver a sua esposa bem, alegre, satisfeita. Meus irmãos, a porção de Eucana, que era um levita para o sacrifício, deveria ser uma porção muito boa, melhor. E provavelmente ele deu a Ana para que ela sacrificasse, pois ele a amava. E isso já começa a nos mostrar, isso já fala de sacrifício, de se sacrificar pela sua esposa. Observe ainda o detalhe do versículo 5, olha que detalhe importante, veja como o autor deixa claro o amor de Eucana por sua esposa. Versículo 5: mas a Ana dava uma porção dupla porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O autor diz, mesmo, aqui está o detalhe, que o Senhor a houvesse deixado estéril. Por que o autor diz, o autor do livro faz questão de dizer que mesmo ela estéril, ele o amava? Por quê? Porque certamente uma esposa estéril não deveria ser apreciada pelo marido naquela época. Deveria ficar ao lado. Não deveria ser amada pelo marido. Meus irmãos, o crescer e multiplicar era levado muito a sério por um judeu. Tanto é que ele mesmo, Eucana mesmo amando Ana, ele teve outra esposa. Provavelmente porque a outra podia lhe dar filhos. Isso era muito importante. Tamanha a importância que o judeu dava a essa questão. Então vocês podem imaginar quantas esposas eram rejeitadas naquela época, não amadas por não poderem gerar filhos. Mas versículo 5 é claro, mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Detalhe importante, daria outra mensagem: quem a deixou estéril foi Deus, não foi o diabo não. Ou seja, mesmo ela sendo estéril, mesmo ela não podendo lhe dar filhos, mesmo ela sendo ridicularizada pela sociedade, mesmo ela sendo considerada uma mulher amaldiçoada, mesmo ela sendo considerada uma mulher desonrada por Deus, olha como era complicado, Eucana, diz o texto, a amava. E isso não era uma situação confortável, ter uma esposa estéril, mas ele a amava e demonstrava esse amor. Meus irmãos, a atitude de Eucana em amar a sua esposa, mesmo nesse estado, dentro do contexto daquela época, já começa a apontar para o amor de Cristo para com a sua igreja. Olha que coisa tremenda. Pois Cristo ama a sua igreja, apesar das suas enfermidades, das suas mazelas e sua esterilidade. Não é verdade? E quando falo igreja, me refiro a mim e a vocês. Meus irmãos, o amor de Jesus por sua igreja foi um amor sacrificial demonstrado na cruz. Um amor que nos constrange muitas vezes por aquilo que somos e ainda fazemos contra Ele. Porque quando pecamos, fazemos contra Jesus, contra Deus, pois todo pecado é contra Deus. Meus irmãos, nada
que façamos vai aumentar ou diminuir o amor de Cristo por nós. Que possamos valorizar isso e não brincar com isso. Eu não sei vocês, mas isso me constrange. É interessante que às vezes algumas pessoas ficam escandalizadas quando a Escritura diz que Deus amou Jacó, mas odiou Esaú. Poxa, Deus odiou Esaú? Quando na verdade deveríamos ficar escandalizados pelo fato de Deus ter amado Jacó e não odiar Esaú. O natural é Esaú ser odiado. O que é extraordinário é Jacó ser amado pelo Deus Santo. O que deve nos impressionar é Deus me amar, te amar, nos amar, miseráveis pecadores. Isso sim deveria mexer comigo e com vocês. Amém? Agora, irmãos, maridos, esposas, prestem atenção no que Paulo diz. Eu quero que você abra, porque está dentro do nosso contexto aqui, Efésios 5, 25 e 27. Todo marido, toda esposa deveria conhecer muito bem esse texto, marcar, pintar, botar seta. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Às vezes nós lemos esses versículos tão rapidamente e não refletimos sobre a seriedade das palavras de Paulo aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 27. Ouça você homem, ouça você mulher. Paulo diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Meus irmãos, olhando bem, olhando mais uma vez para esses versos, para o peso da responsabilidade que recai sobre o marido, chego à seguinte conclusão: os maridos precisam, os maridos necessitam, eles carecem de serem mais espirituais do que suas esposas, e eu explico. Vou repetir: os maridos precisam, necessitam, carecem de serem mais espirituais do que suas esposas. Não que a mulher não deva ser tão espiritual quanto o homem, não é isso. Mas por conta da responsabilidade que recai sobre o ombro do homem no casamento, que nunca cairá sobre os ombros da mulher, pois a mulher nunca terá a responsabilidade de amar o homem como Cristo amou a igreja. Então, por conta disso que digo que o marido precisa, necessita e carece de ser mais espiritual do que a mulher. Pois, meus irmãos, para um homem amar sua esposa como Cristo amou sua igreja, o marido precisa ser alguém de fato muito espiritual. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Nós, maridos, temos que imitar um homem perfeito. Você sabe o que é isso? Já parou para pensar? Eu sou uma pessoa que gosta de dormir de madrugada, bem tarde. Às vezes eu fico pensando nessas coisas. Eu tenho que ser um marido. O meu modelo a seguir é Jesus. Nós estamos imitando um homem sem pecado, que nunca errou. E nós temos que amar esposas imperfeitas, pecadoras, limitadas, cheias de defeitos. Meus irmãos, quando Paulo procurou ensinar os maridos a respeito do amor deles para com suas esposas, ele elevou o nível. Ele pegou muito pesado, ele tratou a questão com muita seriedade. Paulo não chamou nenhum coach para falar sobre o tema, não. Como muitos têm feito, Paulo apontou para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Ele então diz no versículo 25: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Que coisa tremenda, irmãos, que responsabilidade os homens têm. E o que fica logo explícito nesse verso é o tipo do amor do esposo para com a sua esposa, ou seja, é um amor sacrificial. Isso tem que ser ensinado para as crianças, para os jovens, para os homens. Essa empolgação, eu quero me casar, aí não dá certo, vou largar. O marido deve estar disposto a negar a si mesmo, irmãos, e suportar labutas. Não tem jeito, e provações para ver a sua esposa bem, o seu papel, não tem jeito como fugir disso não. Defendê-la se ela estiver em perigo. Os homens que querem se casar não podem ser frouxos, não pode. Então você, marido, que tem medo de aranha, tem alguém que tem medo de aranha aqui, homem? Morcego, rato, de barata, tem que quebrar esse medo, varão. Mas ainda bem que aqui no Meia, creio que não tem homens assim. As mulheres não precisam entregar. Brincadeiras à parte, mas a lista é muito grande de sacrifícios que nós, maridos, temos que fazer para as nossas esposas. Nesse amor para com as nossas esposas também está inserido a nossa própria vida. Olha que coisa séria. Quer casar? Pois se em alguma situação o marido precisar morrer para salvar a sua esposa, ele deve morrer. Morrer mesmo. Meus irmãos, isso é evangelho. É isso que temos que ensinar aos nossos filhos. Eles têm que ouvir isso. Aos nossos jovens, aos homens da igreja. Tem que morrer pela esposa se for necessário. No versículo 22, voltando, Paulo fala que as mulheres devem se sujeitar ao marido. E nesses dias, esses versos para as mulheres que não conhecem a Deus, é utópico. Elas até se arrepiam quando ouvem isso. Ou seja, uma mulher do século 21, emancipada, independente, se submeter ao marido, impossível. Afora, impossível. Mas essa dificuldade também existe no nosso meio. Mas creio eu que se uma esposa, penso eu, que se uma esposa tem um marido que está disposto a entregar a sua própria vida para salvá-la, ela não deveria ter dificuldade alguma de submeter esse varão, a não ser que ela esteja muito distante de Deus, ou o marido não a ame nesse nível. Do contrário, por sinal, a submissão da esposa deve ser ao marido que busca amá-la dessa forma. Não é um Zé Ninguém não, como fala a minha mãe. Agora, pelo que nós somos, miseráveis pecadores, limitados, creio que por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos, nunca conseguiremos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Nunca. Mas esse deve ser o nosso alvo no casamento, a perfeição. Morrer pela esposa. Talvez o marido até tenha vontade, mas tem medo. Isso pode acontecer, mas há um desejo. Essa deve ser a nossa meta. É com esse amor que o marido deve buscar conduzir seu casamento. É esse amor que todo marido deve buscar, amar a sua esposa até Cristo voltar. Por isso que casamento é para a vida toda. E se não procurarmos conduzir os nossos casamentos com esse amor, estamos pecando, por estar desobedecendo a um mandamento bíblico. Amém? Bíblico. Esse amor também demanda santidade. Pois assim como Cristo se entregou, ou seja, morreu para santificar a igreja, para que ela se apresentasse diante dele, sem mancha, santa e inculpável, nós também, olha a responsabilidade, nós também, como maridos, devemos amar nossas esposas, ao ponto de trabalhar a santidade na vida delas. Para que ela se apresente a Cristo, olha a nossa responsabilidade, em santidade, ou seja, sem mancha, santa e inculpável. Olha o papel do macho.
Meus irmãos, o trabalho do marido é muito árduo. Leamos mais uma vez, versículo 25 ao 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, meus irmãos, observe o quanto nós, maridos, precisamos, necessitamos, carecemos de Deus. O quanto nós precisamos ser maridos espirituais, homens de oração, estudiosos da palavra, piedosos, santos, dia a dia buscar isso. Não é fácil, mas é uma guerra. Mas continue. Pois como poderemos cuidar da santidade das nossas esposas se não formos homens espirituais? Não tem como. Sabe, irmãos, quando olhamos para a ordem que Paulo dá aos maridos, inspirado pelo Espírito Santo, eu entendo, e não quero ser frio ou insensível às suas lutas, ou às dificuldades que você tem como homem, pois cada homem é diferente em sua personalidade, temperamento, criação, vigor físico. Isso é normal. Mas o fato é, não cabe mais a nós maridos discursos como: eu trabalho muito e não tenho tempo para orar. Não cabe mais. Estou muito cansado, portanto não consigo estudar a Bíblia. Eu estou desanimado, não tenho vontade de vir à igreja, não tenho forças para buscar a Deus, não consigo orar com minha esposa. Isso não cabe. E por que não cabe? Meus irmãos, se Jesus espera que você sacrifique sua própria vida por amor à sua esposa, Ele certamente espera que você sacrifique qualquer outra coisa por amor a ela. Por isso que eu digo que não cabe. Ser marido não é fácil. Isso é muito sério. Dizer que ama a sua esposa nas redes sociais é muito fácil e é legal. E não há problema nisso, eu faço isso. É romântico, e ser romântico não é pecado. Por sinal, um pouco de romantismo no casamento faz muito bem. E me parece que alguns homens nunca dizem para suas esposas que as ama publicamente, eu não sei porquê, mas enfim. Mas o fato é, o amor que Cristo espera que o marido demonstre para a sua esposa vai além desse amor que é demonstrado nas redes sociais, ou quando você dá um belo presente, ou quando você a diz que a ama. É muito mais além do que isso. Ele espera que nós, maridos, amemos nossas esposas de maneira sacrificial. Portanto, nós precisamos pensar nisso. Considerar, pois se você não entender o que eu estou falando, se você que é casado não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se você não amar a sua esposa de maneira incondicional, seu casamento será frustrado. Será frustrado. Pois certamente alguns casamentos estão definhando, porque o marido espera que a esposa, o corresponda da maneira que ele acredita que seja certo. E muitas vezes ele está certo mesmo. Então, pelo fato dela não corresponder ao que ele espera, o casamento muitas vezes, infelizmente, se acaba. Mas eu pergunto para vocês, homens, será que nós, a igreja, correspondemos a Cristo da maneira que Ele espera? Claro que não, óbvio que não. E nem por isso Ele nos abandona. Nem por isso Ele desiste da sua aliança com a sua igreja. Ou seja, Cristo não deixa de amar a sua igreja, mesmo com todas as nossas falhas, mazelas, enfermidades, esterilidade. Por isso que no início dessa mensagem disse que nós, o marido, precisamos, necessitamos, carecemos ser muito espirituais. E se o autor do primeiro livro de Samuel, inspirado pelo Espírito Santo, um detalhe importante, diz que Eucana amava Ana, eu entendo esse amor, que esse amor se alinha com o amor de Efésios 5, versículo 25.
Claro que a revelação que Eucana tinha de Deus não era a mesma que Paulo teve, que nós temos. Pois, como disse, a revelação de Deus é progressiva, sendo que essa revelação já está fechada no cânon do Novo Testamento. Ele tinha uma revelação sobre Deus, Paulo tinha outra, e nós. Mas como disse, desde o início, Eucana, de fato, amava sua esposa. E como disse no início, por mais que nos esforcemos, por mais que tentemos, por mais que esse seja o nosso foco, ou seja, amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, nós falhamos, irmãos. Eucana também não foi diferente, não. Observe, voltando lá para o texto, versículos 6 a 8, de 1 de Samuel. Versículos 6 a 8. 1 Samuel, capítulo 1, de 6 a 8, diz o seguinte: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana faz algumas perguntas retóricas aqui. Primeira pergunta que ele faz: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? E óbvio que ele sabia que era por causa da sua esterilidade. E na quarta pergunta deixa claro que ele sabia o motivo dela estar assim, pois ele pergunta, ele se entrega: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui está o problema, ela não podia gerar filhos. E é curioso que Ana não responde às perguntas do seu marido. Ela não responde. Na verdade, Ana esperava mais de Eucana. Eucana, mesmo querendo ajudar a sua esposa diante desse momento difícil que ela estava passando, foi, de certa forma, insensível. E faz uma comparação que o marido jamais poderá fazer. Claro que Eucana era um ótimo marido, se sacrificava por ela, fazia de tudo para vê-la feliz. Ele de fato a amava, mas ter um filho era algo muito especial para Ana. Por mais que Eucana fosse um marido tremendo, por mais que ele fizesse de tudo, nada iria suprir essa falta. Ela queria ter filhos. Mas a impressão que temos é que Eucana não compreendia isso muito bem. Para ele, tudo que ele fazia para Ana era suficiente para suprir essa necessidade, quando na verdade não era. Ele não entendia isso, parece que ele não entendia, não compreendia. E por conta disso, Ana vivia chorando e não estava se alimentando. Versículo 8 mostra isso, estava fraca. Ana estava amargurada, versículo 10 mostra isso. Ana se sentia humilhada, versículo 11 mostra isso. Ana estava triste, angustiada, versículo 15 a 16 mostra isso. Essa mulher provavelmente estava em um quadro depressivo. E tudo isso causado pelo fato dela não poder ter filhos, ou seja, por causa da sua esterilidade. E mais, essa mulher provavelmente não tinha vontade alguma de ter relações sexuais com seu marido. Não porque havia algum problema com ele ou com ela, mas porque uma mulher que vive triste, angustiada, amargurada, que só vive chorando, que não se alimenta, fraca, depressiva, não tem cabeça alguma para ter relações, para pensar em relações sexuais. Portanto, ter esse filho era muito importante para Ana e para o seu casamento. Mas como diz, a impressão que temos é que esse marido, que era uma bênção, que amava sua esposa e que fazia de tudo para vê-la feliz, não percebeu isso.
não percebeu essa necessidade para sua esposa e para o seu casamento. E quando Ana não responde às perguntas que seu marido fez no verso 8, é como se ela estivesse pensando: por mais que Eucana seja um ótimo marido, ele não entende a minha situação. Ele não entende o quanto ter esse filho é importante para mim, para o casamento. Ele não entende que por mais que ele me ame, o amor por um filho é algo diferente. Ele não entende essas coisas. Sabe, irmãos, existem situações de suma importância para as nossas esposas, para os nossos casamentos, situações que elas precisam resolver e às vezes elas não sabem. E nós muitas vezes como maridos não percebemos, somos insensíveis ou não valorizamos. Mas na verdade são situações que nós como maridos precisamos entrar em ação para ajudá-las. O silêncio de Ana ante as perguntas de Eucana tem muito a nos ensinar. Ana esperava que Eucana tomasse uma atitude. De fato, Eucana poderia tomar, ele poderia dizer para Ana: Ana, vamos apresentar essa situação ao nosso Deus. Ele pode reverter a situação. Ele pode curar você. Ele pode te tornar uma mulher abençoada. E muito mais, ele que era um levita, um homem de Deus. Ele poderia dizer: Ana, vamos orar. Ana, vamos fazer um voto ao nosso Deus. Como ela fará depois? Ana, vamos orar juntos. Sabe, irmãos, nós como maridos não podemos ver as nossas esposas tristes, angustiadas, amarguradas, chorando o tempo todo, enfim, não fazer nada de concreto. Não podemos, não podemos. Meus irmãos, a atitude que Ana vai tomar diante do Senhor Eucana é que deveria ter tomado. Era ele. Pois no momento em que as esposas se encontram nessa situação, quando a esposa não está bem, é necessário que o marido haja. Ajude a sua esposa. Procure entender o que ela está sofrendo, procure ser sensível ao que ela está passando. Eu sei que isso não é fácil para nós homens. Orar com ela e orar por ela é um desafio. Eu me incluo nisso também, irmãos. Meus irmãos, nem toda mulher, nem toda esposa é como Ana, que conseguiu se erguer mesmo estando em uma situação muito difícil. Observe versículo 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana levantou e com a alma o quê? Amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Olha que atitude. Isso aqui não é fácil não, irmãos. Não é fácil estar com a alma amargurada, chorando muito, mal, angustiada e tomar uma atitude dessa para orar. Não é fácil. Mas Ana entendeu a necessidade e se colocou diante do Senhor em oração. Meus irmãos, eu falo isso aqui durante 8 anos, vou falar durante a minha vida toda. Nós estamos diante de uma das maiores armas que o Filho de Deus tem para usar diante das dificuldades que existem no casamento: a oração. A oração. A oração é poderosa, irmãos. A oração é algo tremendo, irmãos. E Ana entendeu isso. Mas como disse, nem todas as esposas são como Ana. Mas nós, maridos, devemos nos sacrificar por nossas esposas. Precisamos ficar atentos aos sofrimentos delas e agir para tentar resolver. É o nosso papel, ficar de olho. Deus falou para o homem lá no início, lá no Éden. Colocou ele para proteger, para ficar atento, o sentido da palavra dessa, prestar atenção, ter que ficar de olho nas nossas esposas, cuidar delas. Havia um problema nesse casamento.
Pois Ana estava mal com essa situação, e mais, essa situação estava interferindo nesse casamento, pois em um casamento onde a esposa vive triste, vive angustiada, amargurada, que só vive chorando, que não se alimenta, possivelmente depressiva e sem ter relação sexual, não é um casamento saudável. E tudo isso causado pelo fato dela ser estéril. Portanto, algo precisava ser feito. E pela passividade de Eucana em relação a essa situação, se Ana não toma essa atitude e age, a impressão que tenho é que Eucana estava disposto a viver dessa forma, ou seja, viver sem ter um filho concebido pela mulher que ele amava a vida toda. Não é nem aí. A impressão que eu tenho é essa. Sabe, meus irmãos, talvez haja alguma esterilidade em seu casamento. E agora eu falo de maneira metafórica e poderia citar aqui inúmeras possibilidades, situações que só o Senhor pode resolver, ninguém mais, só Deus. Só Deus poderia resolver o problema desse casamento. E por conta dessa esterilidade, seu casamento não está sendo saudável. E talvez essa situação esteja sendo empurrada, como disse, com a barriga, ou seja, o problema está sendo adiado para tentar ser resolvido, ou talvez para um dos cônjuges não se configura aqui um grande problema. Talvez para um dizer, isso não é problema não, isso dá para viver assim. Talvez assim como Eucana, que não estava entendendo como era importante para Ana gerar filhos, o marido ou a esposa que está me vendo nessa manhã, ou está aqui, não esteja compreendendo como é importante resolver a situação. Na hora de deixar de empurrar com a barriga, deixar para lá. Preste atenção na sua esposa, preste atenção no seu marido. Portanto, o meu conselho é: aquele que entender que a situação precisa ser resolvida, se coloque diante de Deus e peça ajuda, como Ana fez. Se você entendeu qual o problema, se coloque você. Se o marido não compreende a necessidade de resolver a situação, que a esposa busque em Deus resolver. Ou se é a esposa que não compreende a necessidade de resolver a situação, que o homem busque em Deus resolver a situação. O que não pode é deixar rolar. O que não pode acontecer é o problema continuar e a esterilidade continuar. Meus irmãos, Samuel tem que nascer. Tem que nascer. Ou seja, o problema precisa ser resolvido. E a boa notícia nessa manhã é que nesse casamento o problema foi resolvido. Versículo 11 a 18, acompanhe. Versículo 11 a 18. E fez um voto dizendo, olha o que ela falou, irmãos, olha o que ela disse. Olha que mulher tremenda. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O menino seria nazireu. Nazireu poderia ser temporariamente ou para sempre, entregar a Deus. E diz, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Se Deus desse o filho, ela daria para ele. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, pensou errado. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada, mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora. Já está ali já há um tempo. Por causa de minha grande angústia e tristeza. Olha o que ela diz. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Agora prestem atenção no versículo 18.
Ana orou, estava orando, versículo 18. Ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Lembro que essa mulher não estava comendo, versículo 8 mostra isso. Mas depois que ela ora, diz o versículo 18, então ela seguiu o seu caminho, comeu. Começou a comer. Foi orar, Deus começou a agir. Lembro que essa mulher vivia chorando, triste, angustiada, amargurada. Mas agora no versículo 18 diz que seu rosto já não estava mais abatido. Ou seja, a alegria voltou. Agora observe o que diz na primeira parte do versículo 19. Olha que coisa tremenda. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Se vocês olharem para o versículo 3, fica subentendido que Eucana, lá no versículo 3, ia adorar ao Senhor sozinho. O mesmo que ela estivesse lá, nos parece que ela ficava passiva na adoração. Sabe quando você vai para a igreja para adorar a Deus, você é a esposa, e a esposa está mal e não adora e você adora? Estavam juntos para adorar. Mais ou menos isso. Mas no versículo 19 fica bem claro que os dois estavam adorando a Deus. Olha o detalhe. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Glória a Deus. Observe que a esterilidade de Ana estava interferindo na sua vida espiritual, irmãos. Existem problemas que interferem na vida espiritual da esposa ou do marido. E quantos casamentos o marido anseia por um momento como esse? Ou a esposa anseia por um momento como esse, onde ambos juntos adoram ao Senhor. Mas ela estava orando, pedindo a Deus. E muitas vezes, por conta de uma esterilidade, em alguma área, em nossos casamentos, não conseguimos cultuar a Deus juntos, digo o casal, por conta de um problema. Mas depois que Ana ora ao Senhor, tudo começa a mudar. E sabe mais o que aconteceu depois que Ana orou? Lembra que eu falei que por conta da sua tristeza, angústia, amargura, humilhação, ela provavelmente ou certamente não estava tendo cabeça para ter relações sexuais com seu marido. Lembra disso? Leia agora o versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana, o quê? Teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha os problemas sendo resolvidos, meus irmãos, depois que ela orou ao Senhor, toda aquela tristeza, angústia, amargura, sentimento de humilhação, acabou. E consequentemente a sua cabeça melhorou. Versículo 20 e 21. Assim Ana engravidou. Olha que bênção. E no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ou seja, a esterilidade acabou. Nesse casamento já não havia mais esse problema pontual. Meus irmãos, muitos têm os casamentos acabados, porque muitos casais têm ignorado o poder que existe na oração. Muitos crentes têm subestimado o poder que existe quando o crente ora, quando o marido ora, quando a esposa ora. Portanto, que nessa manhã, eu clamo a você, diante de tantas coisas que foram ditas, nesse texto, nessa narrativa, não somente hoje, mas durante todo o mês, que você marido, que você esposa ouviu, você considere e coloque em prática. Eu sei o que eu estou falando. E o grande exemplo hoje, ore a Deus, ore. Que Deus ajude as famílias do Meia.
Que Deus ajude. Às vezes, eu tenho pensado muito sobre isso. Nós falamos o seguinte, que Deus me ajude. Mas existe uma regra para Deus nos ajudar. Deus não vai fazer assim, ó, vou te ajudar. Não. Existem meios para que Ele possa te ajudar. E quais são? Oração. A palavra, a sua graça. Quando você se propõe mesmo angustiado, desanimado, a orar, de alguma maneira Deus vai agir. Eu não posso determinar o tempo, o momento, mas Ele é um Deus que ouve orações. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã as famílias do Meia. Eu quero terminar orando. Quero que as famílias fiquem de pé. Cada familiar se una. Aquele que não está com seu familiar, não tem problema. Coloca a sua mão no coração. Chamar a Simone aqui, o Henrique. Isso aqui é muito importante, irmãos. Fique de pé. Se você não está aí com o seu familiar, coloca a sua mão no coração. Ore pelo seu marido. Eu vou primeiro fazer a minha oração e você faça a sua. Tá bom, filho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. O Deus Criador dos céus e de toda a terra. O Deus que estabeleceu a família. E que por anos, ó Deus, por séculos, Satanás vem tentando destruir. Ah, Pai, mas aqui estamos. Porque sabemos que sem a sua ajuda, sem a sua graça, sem os meios de graça, sem a palavra, sem a oração, sem a comunhão da igreja, sem o apoio da igreja, é difícil. Por isso estamos aqui. Ore pela sua família. Senhor, eu quero pedir pela minha amada esposa. Obrigado, Senhor, pela esposa que eu tenho. Continua com ela, fortalecendo. Me ajuda a ser um marido sensível, a perceber as tristezas, os problemas, que muitas vezes ela não consegue, ó Deus. E às vezes agimos como Eucana. Somos insensíveis. Às vezes não compreendemos por estarmos bem. Me ajuda, Senhor, a ser um marido conforme o Teu querer, que o meu foco continue sendo o Senhor Jesus Cristo, que ama a sua igreja, apesar dos erros. Que eu possa amar a minha esposa, apesar dos seus erros. Isso é cristianismo. Abençoa o nosso casamento, restaura, renova cada dia. Eu preciso tanto dela no ministério, Senhor. Primeiro o Senhor, depois ela, Pai. Eu também te peço pela vida do Henrique, Senhor. Oh Deus, Tu sabes como eu já oro por os meus filhos há anos, ó Pai. E eu entrego ele mais uma vez. Eu e a Simone entregamos nas Tuas mãos. Que o Senhor se revele a ele como um dia se revelou a mim. E que ele cresça sendo um homem piedoso, temente a Ti, que jamais se esqueça dos ensinamentos. Toma meu filho amado Lucas. Abençoa aquele jovem que o Senhor deu capacidade, inteligência, que conhece a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem falado comigo sobre ele. Continua, Pai, com a Tua mão sobre a vida dele, guiando. Obrigado pela união da nossa família. Nós não somos uma família perfeita, mas o Senhor tem nos unido. E agora eu quero lhe pedir a Deus pela família ICN Vermelha. O Senhor conhece, casamento não é fácil, família não é fácil. Dá sabedoria aos homens. Espírito Santo, só o Senhor pode imputar cada ensinamento que foi ensinado hoje durante o mês aos Teus filhos. Renova, aquece, restaura, mostra o peso da nossa responsabilidade, mas não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Abençoa os maridos, as esposas, as Anas, ó Deus, dessa igreja. Fortalece, abençoa os filhos, os nossos Samuels, ó Deus, que foram consagrados a Ti. Eu particularmente entrego os meus filhos nas Tuas mãos, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser sobre a vida deles. Faz a Tua vontade. Abençoa cada criança. Abençoa o Miguel. Abençoa, Deus, a Ana Júlia. Abençoa a Maitê. Abençoa o Davizinho, ó Deus. Abençoa a Sofia, Pai. Abençoa outros que eu não estou lembrando. Abençoa as crianças dessa igreja, Senhor.
e os pais. Ó Deus, como teu servo, eu clamo-te a tua bênção sobre cada família dessa igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos finalizar cantando esse louvor. Vamos cantar para nós finalizarmos. Te agradeço Pela minha família. Pode ficar. Senhor, obrigado, que assim seja. Obrigado por tudo que aconteceu nesse domingo, agora pela manhã, por tudo que aconteceu nesse mês. Obrigado, Deus, pela tua força, pela tua capacidade, pela tua sabedoria para eu poder ministrar o teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Mais uma vez uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um ótimo domingo, um ótimo almoço, e à noite estaremos aqui para louvar a Deus. Ora para o seu irmão, distanciamento. Deus abençoe.